de Deus. O meu melhor quero te dar e derramar aos seus pés. Ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Glórias a Deus. É o que a gente quer fazer, né? A gente quer conhecer e a gente quer exalar mais de Deus. As pessoas têm que chegar até nós, até vocês e sentirem a presença de Deus. E para sentir a presença de Deus, você precisa exalar, né, esse perfume maravilhoso do Senhor. Amém? Paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu carinho, te agradecer pelo teu Espírito e pelos dons espirituais, te agradecer, Senhor, por tudo de bom que tem feito por nós. Oferecemos a Ti, meu Pai, esse culto racional, oferecemos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, e pedimos ao Senhor que ouça no alto dos céus a nossa intercessão, orando um pelos outros. Oramos, Senhor, pelos lares, pelas famílias, pelos nossos filhos, pelas crianças. Oramos pelas pessoas que estão internadas no leito de um hospital. Oramos, meu Deus, por aqueles que estão presos, cativos de alguma maneira da sociedade. Oramos, meu Pai, por aqueles que estão cativos no vício, presos, Senhor, de alguma maneira, Senhor, pelo encardido. Oramos por aqueles que estão desempregados, Pai, para que o Senhor possa vir de encontro a essas pessoas, fazer milagre, trazer portas abertas, fazer com que as pessoas busquem a Ti a cada dia, para acharem estratégia no Senhor, para se
saírem, muitas das vezes, do beco sem saída que se encontram. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós cremos que o Senhor é o Deus que fazia milagre, que fez milagre e continua fazendo milagre. Opera na vida dos teus filhos, Senhor, como o Senhor tem operado nas nossas vidas. Abençoa o nosso lar, abençoa a igreja no lar, abençoa os irmãos que participam do culto, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te bendizemos e que através dos louvores o Senhor também possa falar conosco e fale conosco através da Tua palavra, porque nós precisamos nos encher de Ti, da Tua presença, nos encher com o Teu Espírito Santo e mostrar a todos que nós estamos exalando o bom perfume do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Minha vida a Ti consagrei, meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Deus. Não vejo razão na minha vida sem Ti, Tu és meu Senhor e meu Deus. Não vejo
Deixai vir a mim as criancinhas. E ele é esperto, né? Ele viu que a luzinha no microfone dele não estava acendendo, ele quer que eu acende. Um dia, Jesus estava ensinando, né, para os adultos. E aí as crianças começou a ir, né, para o lado de Jesus. Porque Jesus era cativante não só para os adultos, como também para as crianças. E eu creio, né, que Jesus, como ele era amoroso demais, né, ele brincava com as crianças, né, não era igual alguns, né, vamos dizer assim, alguns líderes, né, que tem aquela cara, né, de mal, carrancuda, né, e então Jesus, ele está ali, as crianças começam a chegar até ele, e os discípulos começam a esbarrar as crianças. Não vai. Olha, cuida do seu filho. Olha, sai daqui, criança. Está vendo que Jesus está ensinando, né? E Jesus fala para eles o quê? Deixai vir a mim as criancinhas. E a gente só ensina os nossos filhos no caminho que ele deve andar quando a gente ensina dentro da igreja, quando a gente ensina dentro de casa, quando a gente ensina o caminho bom para ele. E aí ele vai crescer e ele vai entender que o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Então Jesus fala depois ainda, né? Ele acrescenta, além de deixar vir a minhas criancinhas, ele acrescenta: se a gente não for uma criança, a gente não vai herdar um reino de Deus. Porque a criança é sincera, é honesta. A criança, ela não tem tapa na língua quando ela tem que falar se ela gosta ou se ela não gosta. E nós temos que aprender com isso. Nós temos que aprender a falar sim, a falar não. Nós temos que aprender que quando um superior nosso, né, ou os pais, ou um líder, ou o patrão, fala alguma coisa, nós temos que entender o que ele está falando para nós, para que nós possamos o quê? Caminhar e continuar a nossa peregrinação aqui nessa terra. Às vezes a gente não gosta muito quando o patrão fala alguma coisa pra gente, né? Às vezes o patrão fala alguma coisa, a gente fala assim: não gostei não, a gente sai, vai procurar outro trabalho, vai procurar outro serviço. Mas é assim, as crianças são de Deus. E nós temos que lutar todos os dias para ser de Deus. Porque nós podemos cair, irmãos. Quero deixar uma palavra para os irmãos que se encontram em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, no versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. Desses, dons aqui que o Espírito Santo ele dá a nós, ele, na última palavra aqui, fala sobre domínio próprio. E hoje a gente vai ficar com esse tópico aqui, essa palavra, domínio próprio. Como está o seu domínio próprio? Como está o seu andamento com a sua própria vida? Domínio próprio. Quando alguém te xinga, há vontade de xingar de volta. Quando alguém esbarra em você, a vontade é você empurrar a pessoa de volta. Domínio próprio.
O mundo de ilusão, irmãos, ele valoriza mais o excesso das paixões, das emoções, da busca pelo prazer material, do que do prazer espiritual e sobrenatural. O mundo de ilusão, ele valoriza mais isso do que valoriza as coisas do alto. O mundo de ilusão valoriza mais as coisas de baixo. O mundo de ilusão valoriza mais as coisas terrenas. Enquanto eu e você valorizamos as coisas que vêm do alto. E como as coisas vêm do alto, vêm de Cristo, e o Cristo, ele quer nos ajudar a buscar o domínio próprio. Porque Cristo, um dia ele há de governar literalmente toda a terra, sem o mal. Mas enquanto ele não vem para governar a terra, né, que será transformada, ele governa nós espiritualmente. E como nós não enxergamos a Cristo, né, mas nós enxergamos ele não pela nossa visão carnal, mas pela nossa visão espiritual, a nossa fé. E a nossa fé busca a Cristo, e Cristo nos ajuda a ter um domínio próprio. Por isso a palavra nos ensina sobre o domínio próprio. É um dos frutos do Espírito Santo, né? Não é o dom do Espírito Santo, é um fruto. É o fruto do Espírito Santo. É que na minha tradução ele está dizendo assim, ó, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, produz o quê? Produz o fruto. É o fruto do amor, da alegria, da paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe nada contra isso aqui. Não tem nem lei, nada. Domínio próprio. Um dos frutos do Espírito Santo, que significa dizer não aos desejos da carne. Domínio próprio, que significa nós dizer não às tentações ilusórias do mundo que nos oferece. Domínio próprio, para que nós possamos obtê-lo, precisamos ter uma intimidade a cada dia que passa com Cristo, para que Ele nos ajude a ter esse domínio próprio. É impossível ter o domínio próprio? Não. Mas é difícil. Não é fácil você ter domínio próprio. Porque a tentação, a agonia, as coisas do mundo acaba tirando muitas das vezes a nossa paz. A nossa paz, o nosso domínio próprio. E a gente vai ver algumas passagens de hoje aqui para nós aprendermos a nós termos o domínio próprio que vai nos trazer uma força e um equilíbrio. E os dois juntos numa balança. Nem muito para um e nem muito para o outro. É uma coisa equilibrada. Domínio próprio. Primeiro, domínio próprio significa domínio dos desejos. Olha só, hein? Vamos ler 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses 4, versículo 3 a 5, diz assim: o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele, e que fiquem livres da imoralidade,
que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito, e não com paixões, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Lê a sua tradução, por favor. 3. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, vai até o 5. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Amém. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que nós precisamos ter domínio próprio para a gente dominar o nosso corpo, para a gente dominar os nossos desejos. E aqui Paulo fala aos Tessalonicenses sobre o desejo da carne, o desejo, né, do prazer sexual, o desejo, como é que se diz? O desejo que todos nós temos, tanto o homem quanto a mulher. Nós podemos controlar esse desejo, buscando com isso uma santificação da nossa carne para Deus, para que Deus veja em nós um tempo, né? Vamos dizer assim, um tempo bom de se habitar, porque o Espírito Santo habita em nós. Se nós estivermos manchados por dentro, então o Espírito Santo ele fica esperando a gente, né, pintar bonitinho, né, limpar bonitinho por dentro o nosso templo, que é o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência, para que ele possa habitar dentro de nós e nós nos encher da palavra de Deus, para que o espírito maligno, né, do encardido também não veja em nós uma casa limpa, né, uma casa limpa sem a palavra. Então, quando o espírito maligno, que ele é expulso da casa, ele passar novamente perto da casa, ele vai ver a casa cheia não só do Espírito, mas cheia da palavra. Então, leia a palavra, busque a palavra. Existem bons livros para a gente ler também. Você não precisa ficar bitolado só Bíblia. Precisa ler bons livros para que você tenha um bom conhecimento, não só da palavra, mas também da ciência de Deus para a nossa vida. E o domínio dos desejos é esse. Nós não somos animais irracionais. Nós somos seres humanos e somos racionais. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem e a mulher, o macho e a fêmea. E aí Deus olha e fala assim: agora eu instituo a família. E começa com um casal. Desse casal vem filhos, vem filhas, e isso vai impregnando, né, a face da terra. Porque o próprio Deus fala: crescei e multiplicai e enchei a terra. E ele acrescenta, né? Ele acrescenta para nós, os seres humanos: dominai sobre todas as aves do céu, todos os animais da terra. Então nós precisamos ter isso no nosso coração. Quem nos criou foi Deus, homem, mulher, e quem instituiu a família também foi Deus, e não foi o homem. Deus instituiu o casal para que vivam em harmonia, em felicidade, em prazer, mas vivam também no autocontrole. Vivam no domínio próprio. Sabe aquela palavrinha assim, ó? Quando um não quer, dois não brigam. E quando um quer brigar e o outro não quer, não sai briga. Porque você deixa a outra pessoa desabafar, deixa falar, deixa gritar, deixa espernear. Quando ela estiver calma, é a hora de você trocar ideia, de você dialogar. E aí você vai ver que na calma dela, o seu diálogo
vai entrar diretamente no coração dela. Porque aí ela vai estar preparada para te ouvir. Domínio dos desejos. Não somos animais irracionais, somos seres humanos racionais. E com a ajuda de Cristo podemos dominar os nossos desejos carnais. Quem escolhe o nosso caminho aqui na terra é eu e você. Cristo ele fala, eu sou o caminho. Quem escolhe o caminho, a peregrinação é nossa, irmãos. A Bíblia chama nós de peregrinos nessa terra. Né? Eu falo que, ultimamente, estou falando que a gente é ET agora, né? Porque a gente, Paulo fala que a gente não pertence mais, né? Quando você recebe Cristo, você não pertence mais a essa terra. Então a gente é um extraterrestre aqui nessa terra. Então nós precisamos entender isso. A gente não pertence mais à terra. Mas a gente ainda está peregrinando aqui. Mas Cristo nos ajuda a peregrinar. Cristo nos ajuda a peregrinar e Ele ajuda nós a escolher o caminho certo. É o caminho certo para a gente andar. Não é o caminho que muitas das vezes a gente quer andar, mas é o caminho que nós precisamos estar andando nele. Para que tudo venha a vingar, venha dar frutos. Porque se a gente está no caminho que a gente não gosta, que a gente não se espelha nele, que a gente não ama, o que acontece? A gente não dá fruto. A gente fica sendo uma árvore, muitas das vezes frondosa, bonita, né? Toda verdinha, cheia de folha, mas os frutos ainda não saíram. É época, já passou da época. Já passou da época de você dar fruto. O que acontece é que muitas das vezes o caminho que a pessoa escolhe a peregrinar aqui na terra, mesmo ela estando com Cristo, o caminho é o errado. Então nós precisamos entender qual é a vontade de Cristo para a nossa vida. Porque a vontade dele é a melhor para nós. Eu gosto muito do R.R. Soares, quando ele fala que ele ia ser médico, né? E de repente Deus leva ele para ser missionário, né? Então você vê a diferença. Às vezes você tem um sonho. Meu sonho é que a minha filha seja médica. Esse é o meu sonho. Mas e o sonho dela? E o sonho de Deus? Então nós não podemos sonhar pelos nossos filhos, porque quantos pais que sonham pelos filhos e depois criam-se filhos frustrados, filhos amarrados dentro de casa, filhos buscando suicídio fora de casa, filhos saindo do seio, né, do lar e buscando prazer no mundo de ilusão, para fugir do quê? Das exigências do pai. Eu quero que você faça isso, eu quero que você busque isso, eu quero que você estude isso. O que eu não tive você vai ter, mas você tem que fazer o que eu mandar. Precisamos tomar cuidado nos caminhos que a gente coloca os nossos filhos. Nossos filhos são flechas em nossas mãos. E a Bíblia diz que o flecheiro, que somos nós, os pais, devemos saber aonde a gente vai atirar. Qual é o alvo que a gente tem que atirar nossos filhos? Em Cristo. O caminho é Cristo que vai, né, ajudá-los a percorrer. Porque quando você atira em Cristo, é porque os seus filhos, que já está na hora de voar, eles já sabem o caminho que os pais estão trilhando. E eu costumo dizer uma coisa, irmãos, olha só. Você deve viver o Evangelho dentro da sua casa, fora da sua casa, no seu trabalho, na escola, na igreja, na rua, aonde você colocar a planta dos seus pés, você tem que viver o Evangelho. E quem é a testemunha maior de que você é cristão, crente ou não? A sua família. Muita calma nessa hora. Por que a sua família? Porque tudo que você fizer, obrigado, filho, tudo que você fizer
o que vai acontecer? Vai acontecer que a sua família é testemunha se você está fazendo o que é certo ou se você está fazendo o que é errado. É a sua família. Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas se você fala assim, olha, eu sou uma pessoa assim, né, cheia de virtude boa, a sua família é testemunha se você está mentindo ou não. Então nós precisamos da ajuda de Cristo. Cristo nos ajuda a encontrar a alegria em nosso viver. Cristo nos ajuda. Por mais que a ilusão do mundo nos atrapalhe, Cristo nos ajuda a encontrar essa alegria. E Ele faz a gente encontrar alegria no nosso viver, na nossa família, no nosso casamento, na nossa relação sexual, e na nossa relação com Deus e na nossa relação com o próximo. Cristo nos ajuda em todos os tempos. Então, quando você estiver fazendo amor com a sua esposa, ou você fazendo amor com o seu marido, as testemunhas maiores que tem ali no quarto são os anjos do Senhor que estão acampados ao seu redor, né? Olhando a sua alegria. Você está vendo? Você nunca está sozinho, porque Cristo sempre está com você. Tenha autocontrole. Tanto você tem o autocontrole de respeitar a vontade do seu cônjuge, como você tem o autocontrole também de respeitar a si próprio. E esse autocontrole te traz, né, para você esse domínio próprio para a sua vida. Você tem que ter esse domínio próprio. O domínio próprio evita a destruição do lar, da família, do espírito e dos outros relacionamentos. Então, quando você tem o domínio próprio, ele evita a destruição de um lar. Domínio próprio é quando você reconhece o seu erro. Domínio próprio é quando você reconhece que você tem que fazer algo para agradar o seu cônjuge, agradar os seus filhos, agradar os seus pais, agradar a sua família, agradar os seus líderes, agradar o seu patrão, agradar os seus amigos, os bons, porque os maus a gente ora por eles, né? A gente não conhece, né? Mas os inimigos a gente conhece. Então a gente ora pelos inimigos, pelos falsos amigos, e Deus vai derrubando por terra, irmão. Derruba 10 mil de um lado e 1000 do outro. Então tenha domínio próprio. Segundo, domínio próprio significa domínio da língua. Olha só, primeiro é o domínio da carne, do prazer. Agora olha o domínio da língua. Provérbios 10, versículo 19. Provérbios 10, versículo 19. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a tua língua. Como está a sua tradução aí, Douglas? Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Seja prudente. São 19, né? Seja prudente. Por que Jesus fala assim, ó, que o homem sensato, ele é prudente? Porque ele edifica a casa na rocha. A mulher sábia é prudente, porque ela está edificando o seu lar. E você quer ver um lar próspero, um lar abençoado? É quando a mulher sábia controla as coisas materiais e financeiras dentro de casa. Se a mulher é sábia, pode esperar prosperidade na sua vida, irmãos. Pode esperar. Porque muitas das vezes o homem, ele edifica o lar na rocha, mas a prosperidade está nas mãos da mulher sábia, que edifica o lar, a família, e cuida das finanças.
essa é uma mulher que será honrada e falada bem dela. Tanto o marido fala bem, quanto os filhos falam bem. E ela terá uma vida familiar próspera, porque sabe controlar as finanças da casa. Então nós precisamos tomar cuidado com a língua, porque a nossa língua, se a gente ficar falando demais, uma que vai enfadar as pessoas. Sabe, você conhece alguma pessoa que fala, mas fala baboseira, que não edifica você em nada, que não acrescenta na sua vida em nada? Irmãos, gente que não acrescenta nada na sua vida, evita de andar com essas pessoas. Agora, se essas pessoas que não acrescentam nada na tua vida querem andar com você, tem que andar com você, mas segundo a sua vontade, e não a vontade dela. Você tem que saber controlar as pessoas que estão junto com você. Porque se você também dá arrego para todo mundo, vai virar um monte de conversação e não vai ter nenhuma edificação. E aí é a língua falando um monte de coisa sem edificação nenhuma, e aí cai no pecado, cai na tentação. A língua é bênção, mas a língua também é maldição. E a gente vê que a língua, né, ela é o membro menor que existe, né? É a língua. E Deus, ele é tão... Deus, quando acho que criou a língua do homem e da mulher, ele falou assim, eu vou criar a língua, mas eu vou criar também uma cadeia para a língua. Então ele põe a língua dentro da boca. Então quando você fecha a boca, pronto, está na cadeia. E quando a língua quer escapar da cadeia, tem as grades, que são os dentes. E aí, tem as grades, que são os dentes, e também tem a saliva, que de vez em quando é bom a gente catar a língua e afogar ela na saliva. Deixar ela quietinha lá. Então ela fica afogada na saliva, trancada, né, nos dentes e com a cela da boca fechada. Sabe aquele outro jargão que fala assim, ó, boca fechada não entra mosquito? É, irmão. Às vezes tem certas horas que quando a gente não tem o que de bom falar, é melhor a gente se calar. É melhor a gente ouvir. E quando você ouve, você edifica o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Você está crescendo nas mãos de Deus. Ouça, se esforce para praticar. O domínio próprio ajuda a ter sabedoria no falar e no se calar. Nós precisamos entender que a gente precisa saber o horário certo de falar e o horário certo de se calar. Sabe quando, às vezes, Deus coloca algumas pessoas no seu caminho para que você venha ajudar ela com uma boa conversa, um bom diálogo? Às vezes, Deus, em poucas palavras, fala com essa pessoa, através de você. Mas quando você percebe que Deus já aniquilou a conversa, então nós temos que aprender a se calar, porque senão vira confusão. Certa feita eu fui numa igreja, e aí no final do culto chamou, né, todos os obreiros dessa igreja, e aí fizeram uma roda e chamou o pessoal da igreja para receber oração. Então toda a igreja foi receber oração. E eu prestei atenção que tinha irmão que passava, né, por um obreiro orando, e aí aquele obreiro, Deus começava a usar ele para falar um monte de coisa para aquele irmão, né, profetizar para o irmão. Aí o irmão saía dali e já ia para o outro irmão, né, para receber oração, que era uma corrente de oração. Só que aí o outro viu que já tinha sido profetizado para o irmão. Mas às vezes o irmão também quer mostrar, né, que quer profetizar. E aí acaba profetizando aquilo que não é de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão. Ou você busca uma boa palavra, um bom conselheiro,
ou você não busca. Porque se você buscar boas palavras com vários conselheiros para uma causa só, vai virar confusão. Porque Deus ele já usou para falar com você. Agora, o problema é quando cria dentro de nós uma dúvida. Será? Será? Ah, e agora? Ah, não sei. Ah, aí fica em cima do muro, murmurando. Não sabe se pula de um lado ou se pula do outro. E fica neutro. Nós não podemos ficar neutro. Nós temos que ter convicção do que Deus fala conosco, para que nós possamos ter uma atitude para a gente decidir o lado que quer ficar. E pode ter certeza que quando você escolhe o lado correto, a sua vida caminha, a sua vida prospera, a sua vida é edificada. Nada segura você, porque Cristo está com você. Então tenha sabedoria. A língua nós precisamos saber refrear ela. Porque a língua causa briga, causa contenda, causa intrigas. A língua causa separação. A língua causa destruição. E em muitos casos, a língua causa morte. Às vezes tem gente que precisa de um bom conselho. Quando vem buscar um bom conselho, a pessoa, ao invés de dar um bom conselho, dá o conselho errado. Aí o que acontece? Aquela pessoa sai, ou ela faz uma coisa que não era para ter feito, que não era para fazer, ou ela acaba se matando. Aí eu fui buscar um conselho, veio uma palavra aí à toa aí, eu não entendi nada, Deus não é na minha vida, Deus não está na minha vida, e a pessoa acha que Deus não está na vida dela. Não é que Deus não está na vida dela, Deus não está na vida do conselheiro que ela foi buscar o conselho. E é isso que as pessoas têm que entender. Sabe quando faz campanha? Sabe aquelas campanhas? Vamos fazer campanha, né? Aí, irmão, você tem que ter fé na sua campanha, né? Isso aí é o líder falando, né, para as ovelhas. Aí, se a campanha, vamos supor, 7 sexta-feira, né, para ser próspero na vida. Aí passou a 7 sexta-feira, a pessoa não foi próspera na vida, não conseguiu nada na vida. Deus estava na vida do pregador ou Deus estava na vida dela e não estava na vida do pregador? Ou Deus não estava na vida da ovelha? E aí, não é verdade? Porque muitos líderes falam que a culpa é da ovelha. Faltou fé nela. Precisamos tomar cuidado com quem nós buscamos conselho. Porque uma palavra maldita, através de uma língua maldita, cria confusão, separação, cria intrigas, cria contendas, cria divisão, cria destruição. E cria-se morte. Por isso, se afaste de pessoas linguarudas, para que você não seja contaminada e nem contaminado com língua errada. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, quando a gente sabe controlar a nossa língua, a gente evita muitas coisas, né? A gente evita muitas coisas. Eu escrevi aqui a ilustração, mas eu já falei sobre a ilustração, né? Que era a língua presa dentro da boca. Que Deus é maravilhoso. Irmão, Deus, eu acho que depois que ele fez a língua, ele falou assim: nossa, eu vou enfiar essa língua dentro de uma cadeia, né? Vou pôr dentro da boca. Agora ela está escapando na boca, vou enfiar uns dentes na boca. Prende. Mesmo assim ela está agarrada ali, ó. Ele está gritando, né? Quero sair! Bando de... né? E aí vai lá Deus de novo, pega a saliva, enche a nossa boca de saliva e ensina a gente a afogar a nossa língua na saliva. Que é para ela aprender que quem controla a nossa língua é o nosso domínio próprio. Terceiro,
Domínio próprio significa domínio da raiva, domínio da ira, domínio do ódio. Domínio próprio significa domínio da ira. Efésios capítulo 4, versículo 26. Achou? Por favor. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Paulo está dizendo assim, ele conhece o nosso coração. Cristo conhece o nosso coração. Se o próprio Cristo, ele se irou quando ele chegou no templo, foi uma ira boa. Então ele sabe que nós temos que ter um autocontrole aí, porque existe a ira maléfica, que foge do nosso domínio próprio, mas existe a ira que a gente consegue se controlar. Irai-vos, mas não pequeis. Cuidado, porque a ira leva ao pecado. A ira, quando ela é explosiva, ela traz raiva, ódio, e aí ela acaba machucando as pessoas. Cuidado para não se irar em pecado. Quando a pessoa já está transbordando, sabe? A pessoa ela é igual um copo de água. Ela vai enchendo, né? Vai enchendo. Chega uma hora, se ela não desabafar com alguém, se ela não trocar ideia com alguém, mas alguém, gente boa de Deus, se ela conversar com a pessoa errada, ela vai continuar a transbordar. E aí, quando a pessoa transborda, irmãos, todos que estão ao redor dela vai ter que suportar a ira dela, porque ela vai explodir, porque ela não tem com quem conversar, ela não busca um bom conselheiro, ela não busca um bom diálogo, ela não busca os bons amigos. Aí ela explode. E tem aquelas pessoas, né, que é igual a esponja, né? As outras vai maltratando, vai xingando, vai pisando, vai ofendendo, e ela só vai absorvendo. Chega uma hora que não tem jeito. Você pode colocar um tantinho certo de pólvora, né, dentro do cano da espingarda. Mas se você colocar mais e errar na hora de você socar a pólvora, vai explodir. E a pessoa irada, ela explode assim. E aí machuca todo mundo que está do lado. Pega todo mundo que está ao lado dela. E alguns pega-se até de surpresa. Então, tenha domínio próprio na raiva, no ódio e na ira. Não é pecado você, fiquei irado com aquilo que está acontecendo. Mas você não deixa a sua ira se transformar em pecado. Você não deixa a sua raiva se transformar numa coisa que vai te levar para o erro. Você não deixa o seu ódio te levar para o inferno. Por quê, irmãos? Porque você busca em Cristo Jesus a ajuda dele para que você tenha domínio próprio. Você precisa se dominar. A ira, a raiva e o ódio são sentimentos poderosos, porém, com a ajuda de Cristo, nós podemos controlá-los. Não é incontroláveis. Nós podemos controlar a nossa ira, o nosso ódio,
a nossa raiva muitas das vezes, pode se controlar. O problema é quando a pessoa ela explode e ela fala assim, eu sirvo a Jesus, mas na minha veia eu tenho sangue na areia. Tem mesmo, senão eu estava morto. Você tem que ter o sangue de Cristo no teu espírito, na tua alma, na tua vida, no teu coração. O sangue de Cristo que dá poder, que purifica. O sangue de Cristo que traz essa iluminação na nossa vida, essa limpeza na nossa vida. O sangue de Cristo que nos purifica de todo mal, todo pecado. Nós precisamos desse sangue. Não é o sangue da raiva, da ira, do ódio. É o sangue de Cristo que faz toda a diferença na nossa vida. Domine a sua ira. Domine a sua raiva. Domine o seu ódio. Domine, porque você pode dominar. Vamos lá. Quarto e último. E esse quarto aqui, irmãos, ele pega todo mundo, né? Principalmente aqueles que são descontrolados. Domínio próprio significa dominar o apetite. Que apetite é esse, pastor? É o apetite da fome, da gula. É o apetite de comer e de beber. Muita gente se perde, se extrapola, cai em tentação no apetite, né? Vou fazer um churrasco em casa. Tem gente, irmão, que vem preparado para comer, literalmente, vai comer e passar mal. Aí sai fora do domínio próprio. Você faz um churrasco na sua casa, tem gente que você não convida para estar lá na tua casa. Porque você sabe que quando vai na tua casa, vai para fazer estrago. Não tem domínio próprio, não consegue se controlar. Irmãos, olha, cada um faz um prato de comida. Tem gente que quer fazer 10. Por isso que Paulo brigou lá na Santa Ceia, de lá da cadeia, ele manda uma carta lá para aquele povo lá e fala assim, olha, o que é que vocês estão fazendo aí? Está tudo errado. Os ricos chegam lá, tudo primeiro, levam os pratos lá, come tudo, engole tudo, e os pobres quando chegam, não tem mais nada para comer. Era a festa do amor, antes da Santa Ceia, antes da ceia, né, de Cristo. Existia a ceia do amor. Então as pessoas comiam e bebiam, mas era uma coisa fraterna. E Paulo ele está dando uma dura ali nos irmãos, por quê? Porque os irmãos que tinham melhor posse levavam as melhores comidas e chegava lá e manda ver antes que os pobres chegam. Cuidado, irmão. Se você tem muito posse, se você tem muita posse, você tem possibilidade de levar um bom prato numa festa, leve. Mesmo que você não coma do bom prato que você levou, mas você tem a possibilidade de fazer esse prato novamente na tua casa. Mas tem muitos irmãos pobres que não têm condição. E tem muitos irmãos pobres que literalmente estão famintos. Famintos, irmãos. A gente não deve só levar a palavra de Deus para a vida dessas pessoas. Nós precisamos levar também a comida. Então, quando você for no mercado e você fazer uma compra para você, nunca se esqueça, compra um pacotinho a mais de macarrão, de bolacha, um pacotinho de arroz ali, junta ali esses três mercadorias, pede para Deus colocar alguém aí no seu caminho, ou leva na sua igreja, monta uma cestinha básica, mesmo que for pequena, e você vai estar saciando a vida de um irmão que está passando necessidade. Mas tem que tomar cuidado, autocontrole, domínio próprio sobre a relação do apetite. Vamos ler aqui, Provérbios capítulo 23.
domínio próprio. Provérbios 23, versículo 20. Vamos lá. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono. Está chamando aqui, ó, quem come muito e bebe muito, a Bíblia Sagrada está chamando de preguiçoso, porque só pensa em comer e beber. Andam com sono e acabam, olha aí, irmãos, na pobreza, vestindo trapo. Porque a pessoa só quer saber comer, beber, e não vai fazer mais nada. Ela se torna uma pessoa preguiçosa, se torna uma pessoa vegetativa. Eu não estou dizendo de pessoas que têm uma enfermidade. Tem gente que tem uma enfermidade, a tendência às vezes, né, é aumentar o peso, é comer muito, é beber bastante líquido, né? Mas a pessoa também ela é regrada, ela busca um bom médico para ela estar se tratando, se cuidando. A Bíblia Sagrada está falando de beberrões e comilões, mas pessoas que não têm o domínio próprio. Pessoas que são literalmente a Deus dará, são perdidas, né? E Deus continua aqui, olha, vem aqui, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Jesus está dizendo isso aí para todo mundo. A pessoa só tem que saber buscar Ele, para que Ele possa ajudar. Então fuja dessas tentações. Aproveitar, saborear, desfrutar da comida, da bebida saudável, com sabedoria, com discernimento. Abusar comendo errado e bebendo sem limite é para a perdição da pessoa. Quantas pessoas que não morrem por causa da bebedice? Quantas mulheres que não são estupradas, né? Por causa da bebida? Tanto o homem que bebe demais, a mulher que bebe demais, fica no mundo de ilusão demais, não buscam a Deus. Muitas mulheres que sofrem na mão de homens que bebem demais e as mulheres não bebem nada. Mas sofrem porque existem homens perversos e vice-versa. Quantas mulheres perversas que maltratam muitos homens bons. Então precisa ter ali um domínio próprio, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Domínio próprio, as pessoas têm que aprender. Pastor, eu não sei me dominar. Aprende. Eu vivi minha vida toda e ainda busco a cada dia a paciência. Eu preciso dessa de ter paciência. E antes eu tinha a explosão. Hoje ainda me controlo mais, né, amor? Graças a Deus. Graças a Cristo. Por quê? Porque a gente busca o lado espiritual do negócio. Quando você se entrega no espiritual. Porque nós somos espirituais. Nós somos já sobrenaturais. Nós não pertencemos a essa terra. Estamos aqui porque estamos aqui dentro dessa carne. Mas um dia essa carne vai ficar aqui na terra, vai apodrecer, mas o nosso espírito será liberto. E a gente tem um lugar para ir, porque Cristo preparou já uma morada para nós, para a gente estar junto com Ele. Pai, aonde eu estiver, que os meus que Tu me deste estejam comigo. Então onde Cristo está, quando nós sairmos desse mundo de ilusão, nós estaremos com Cristo. Eu não sei. Tem uns que falam que vai ficar dormindo. Eu não quero ficar dormindo. Eu quero estar com Cristo. Porque Cristo não falou para o ladrão ali na hora, olha,
né? Ainda hoje estarás dormindo e depois entrareis no paraíso, né? Não, ele falou assim, ainda hoje, é hoje. Então a pessoa morre, então ela vai acordar desse sono. Sono, você vai abrir os olhos, Cristo vai estar lá te esperando. Aonde Cristo está, nós estaremos com Ele, porque Ele já preparou uma morada para nós. É bênção, né? Por isso que nós temos que buscar domínio próprio. A glutonaria e a embriaguez destroem o corpo, a saúde, a família, os bons relacionamentos e toda convivência que a pessoa tem. Glutonaria e bebedice alcoólica. A pessoa não sabe se controlar. Paulo fala para Timóteo, toma um golinho de vinho aí, está com um probleminha aí no seu, né? Aí, né? Por dentro aí, está enfermo, toma um golinho de vinho. Agora tem gente que quer tomar o garrafão já inteiro. Tem gente que quer já se embriagar. Tem gente que acha, fala assim, eu vou beber tudo porque vai que acaba amanhã. Só que a pessoa que se embriaga, ela não está enxergando que ela está machucando as pessoas que a amam. As pessoas que estão ao redor. E aí a pessoa que se embriaga, ela se altera, ela acaba falando o que não deve, e depois ela vai querer consertar, já não adianta mais nada, né? São palavras dadas ao vento, e aí quando quer consertar, como que se consegue catar as palavras que foi dado, jogado ao vento? O vento, ele pega dos quatro cantos da terra, já levou suas palavras para todo mundo, acabou, não tem mais como abraçar, recolher. Certa feita, um irmão deu um testemunho assim, falou para o outro assim, sobe, né? Lá na alta torre, cata um travesseiro cheio de pena e joga na rua. Como se fosse palavras erradas para as pessoas. Aí se arrepende. Tenta catar as penas que você jogou. Você não consegue. Então, se você não consegue, é porque você já machucou o coração de alguém. Cuidado. Precisamos tomar cuidado. Principalmente as pessoas que bebem. Bebida alcoólica sem ter freio, sem ter limite. Cuidado. Domínio próprio do apetite é desfrutar da comida e da bebida. Não tem coisa mais gostosa, né? Você convida o pastor Marcelo para ir na sua casa, comer uma lasanha e chegar lá, tá lá um pratinho delicadinho. Eu como um pouquinho, irmão. Eu como 3, 4 vezes, vai um pouquinho. Né, mano? O domínio do apetite é desfrutar das coisas boas que você tem para comer. É o domínio, você domina o seu apetite. Tem um limite. Você tem que enxergar, opa, tem mais gente para comer, deixa eu comer um pouco menos. Limite. E você vai ver que você vai saborear a comida e você vai saborear a bebida. Limite. Tenha domínio próprio. Através da sua busca por Jesus, você poderá controlar as suas emoções, paixões, impulsos, e isso é bênção para a sua vida. Provérbios 29:11 diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio sabe se dominar. Seja sábio, e se tiver faltando sabedoria, é só pedir para Deus que Ele dá de graça. Seja sábio. Se domine. Mostre para as pessoas que você consegue se dominar. E as pessoas vão te amar mais. As pessoas vão te buscar mais. Se domine. E você vai ver o quanto mais a sua família vai te amar. 2 Pedro 1, versículos 5 a 7. Se empenhe para acrescentar à sua fé a virtude. Não adianta a pessoa ter fé e não ter virtude. Mas
Se empenhe em acrescentar a virtude o conhecimento. O conhecimento, o autodomínio próprio. E aí depois vem assim, ó, o autodomínio próprio, a perseverança. O que é perseverar? Todos os dias você buscar domínio próprio. Busque domínio próprio e você verá que as pessoas vão te amar mais. As pessoas vão te buscar mais. Busque o domínio próprio. Jesus vai te ajudar. Você não está sozinho nessa caminhada. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Pede para Jesus essa noite um coração igual ao dele. Ele te dá força, ele te ensina a caminhar, ele te ensina a peregrinar nessa terra. Se tu olhares, Senhor, Olhe pra para dentro Cristo, de mim, porque Cristo está olhando para dentro de nada você. encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer e te bendizer, porque o Senhor é o nosso Deus. Senhor Jesus Cristo nos deu um coração igual ao Senhor. Um coração puro, limpo, humilde. Um coração cheio de força, coragem. Para que nós possamos continuar a nossa caminhada aqui nesta terra. Obrigado, Senhor, por tudo de bom que tem feito. Pedimos ao Senhor que continue abençoando a cada irmão, cada irmã, principalmente aqueles que buscarem o domínio próprio. Dê força, Pai, para aqueles que não conseguem ainda. Capacita, Senhor, aqueles que o Senhor tem chamado. E faça, Senhor, o teu querer em todas as vidas. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa vir logo, Senhor Jesus, para trazer a paz do Senhor. Levar a paz ao todo mundo. Levar, Senhor, a paz. Tirar aquelas crianças, aquelas mulheres, das guerras, do ódio do homem que não consegue se dominar próprio. Em nome de Jesus, nos dê força para que nós saibamos dominar a nós mesmos em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós que somos a amada Igreja de Deus, e nós numa só comunhão dizemos amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar.